traz. The Acolyte, essa é uma série em live action que se passa cerca de 100 anos antes do episódio 1. Tem uma jovem padawan que ela começa a investigar uma série de crimes misteriosos na era da Alta República e descobre um lado sombrio crescendo nas sombras da galáxia, literalmente os primeiros sinais do lado sombrio. Essa é uma série pouco amada, na verdade muito odiada pelos fãs. Ela tem uma nota de 4,2 no IMDb, muito baixa, mas se você quer conhecer o universo expandido dessa forma, você pode começar, ou deve começar por ela. Estou me isentando da minha opinião aqui e mostrando a você que você pode assistir essa série e entender como começou algumas coisas, mas não interferem na sectologia. É sectologia que fala quando é 6? É pentas 5, sextalogia. Vou falar sextalogia, se estiver errado vocês me corrigem aí. A sextalogia original, se você também quiser assistir só eles, não interfere não. Mas se você quer conhecer todo esse universo, The Acolyte é o primeiro passo. Segundo vem Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, filme de 99, viu? Aqui o Jedi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan descobrem um garoto chamado Anakin Skywalker enquanto enfrentam o retorno do Sith e o sinistro Darth Maul. Dos 6 filmes originais, esse é o menos amado, na verdade quase odiado. É um filme que deixa muito a desejar. Eu lembro quando eu aluguei, foi o primeiro filme de Star Wars que eu assisti. Eu aluguei esse filme em VHS, eu era criança, eu não fazia ideia do que era Star Wars, eu só vi a capa, gostei e assisti e não gostei. Na verdade tem muita enrolação, muita coisa insignificante, como aquela corrida lá do Anakin. O que é muito interessante é o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan lutando contra o Darth Maul. Cara, um dos melhores Sith disparada é o Darth Maul, na minha opinião. É um filme bem família e tal, dá para assistir tranquilamente, mas tá longe de ser o melhor disso. Mas faz parte dos 6 filmes originais e é obrigatório. Independente de você gostar ou não, tem que assistir. Em seguida a gente tem Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, filme de 2002. Anakin ele vira adolescente, se apaixona, ignora a terapia e a galáxia e mergulha nas guerras clônicas. O Império começa a dar as caras. Nesse daqui, o que acontece? Lá no Ameaça Fantasma, a Anakin conhece a Padmé, na época a princesa, né? E aí é bem legal você ver a Natalie Portman lá, conhece o Anakinzinho, pequenininho, lá deve ter uns 8 anos de idade. É bonitinho. Daí pula para o filme O Ataque dos Clones e você vê o Obi-Wan, o Anakin já grandinho, apaixonado pela Padmé. E você tenta pensar assim, a diferença de idade dos dois deve ser gigantesca. Tá, vamos botar aí no mínimo 5 anos de diferença. Parece muito não, mas de jovenzinho para adolescente eu acho. Mas enfim, ele se apaixona por ela e aí começa todo esse romance deles aí, tá? Em seguida a gente tem A Guerra dos Clones, o filme, 2008, que foi lançado como piloto da série animada, que mostra Anakin, sua nova Padawan Ahsoka, em suas primeiras missões contra os separatistas. Aí desse daí você passa pro Guerra dos Clones, a série, que tem 7 temporadas, e eles se passa entre o episódio 2 e o episódio 3. É bem legal, eu falei que não ia dizer minha opinião pessoal, mas quando é bom dizer, né? Enfim, é uma série bem legal, bem divertida. Novamente, são 2 animações que eles baixaram um pouco o nível em questão de idade, então é livre. Dá para assistir você com seus filhos, com seus enteados, etc. Dá para assistir com a criançada, tranquilamente. Eu sou daquele tipo chato, defensor, que acha que Star Wars ele tem que ser um pouco mais adulto, porque ele mistura muito isso, ele mescla muito isso e pode confundir. Ora você está vendo uma série animada extremamente fácil de compreender toda a trama, simples, que qualquer criança assiste, depois você está assistindo uma série como Andor, que é uma batalha política bem complexa, aí você fica, meu Deus, como assim? Para você adulto, beleza, mas para criançada perde um pouco aí dá uma confusãozinha, beleza? Mas tanto o filme quanto a animação, Guerra dos Clones, bacana.
Daí em seguida a gente vem para Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, filme de 2005. Atenção, spoiler. Anakin aqui finalmente vira o Darth Vader, os Jedi são exterminados e o Imperador Palpatine assume o controle de tudo. É um dos melhores episódios de Star Wars. É fantástico, na minha opinião, é um dos melhores, não é o melhor. Quando você vê Anakin assumindo o lado sombrio da força, indo lá onde tem os Jedi, crianças e tal. Se você não assistiu, não vou dar spoiler. Já basta você saber que ele é o Darth Vader. Oh. E aí, bom, fantástico, fantástico. Ah, ele lutando contra Obi-Wan. Cara, você é meu amigo e tal. E ele, eu te odeio, Obi-Wan. Não. Muito bom, muito bom. Ó, vou assistir de novo. É muito bom. O próximo é The Bad Batch, que é uma série animada, começou em 2021, ainda não terminou. Fala sobre um grupo de clones defeituosos e independentes que tenta sobreviver no caos após a Ordem 66, enquanto o Império começa a se estabelecer. Detalhe bem importante que eu deveria ter mencionado já no começo do vídeo. Tem sequências aqui que não fazem a mínima diferença na história. Essa é uma delas. Esse tipo de spin-off é mais pra quem é fã da série, quer ver mais, quer conteúdo, e aí a Disney joga, ó, você quer fanservice, toma, você quer conteúdo, toma. Basicamente é isso. Se você não assistir, também não faz diferença. Yuri, é bom, é divertido. Solo, uma história Star Wars, é um filme de 2018. Aí você, nesse filme, você conhece a juventude do Han Solo, como ele conheceu o Chewbacca, como ele conheceu o Lando, como ele ganhou a Millennium Falcon, cheio de tráfico, de especiaria, um monte de coisa. Eu queria dizer a você que era divertido, mas não é não. Mas, lembrando, quer assistir na ordem cronológica, vou repetir isso toda vez. Quer assistir na ordem cronológica? É essa daqui. Tô trazendo a você como assistir na ordem cronológica. Se é bom, se é ruim, assista ou não. Eu vou ter que fazer um vídeo só falando da sequência dos filmes da cronologia e dizendo se é bom ou se é ruim, na minha opinião. Se você confia, coloca aqui que eu faço. Vamos pro próximo. Minha colinha aqui. Obi-Wan Kenobi, série live action em 2022. 10 anos após a queda dos Jedi, Obi-Wan vive no exílio e precisa proteger a jovem Leia enquanto encara fantasmas do passado, inclusive um certo Darth Vader. Essa série ela foi bem dividida em opiniões. Então, o que é que acontece? Vou falar mesmo aqui, já desisti de não falar, vou falar. Cara, é o seguinte, eu gostei da série, principalmente quando Darth Vader aparece. Tem vilões, apesar de caricatos, bem legais. O que eu não gostei foi da Leia, simples assim. Porque a ideia é apresentar a Leia criança como uma rebeldezinha e tal. Mas isso não corresponde à Leia que a gente conhece no episódio 4, entendeu? No episódio 4 ela é uma princesa mesmo, entendeu? Não é toda essa menina rebelde cheia de ideias, não. Então, eu achei muito... Dois caras correndo atrás da menina, ninguém alcança, pô. Vamos pro... mas eu aconselho assistir. É uma série, apesar disso, é uma série boa. Assista. Ainda mais que você fica doido pra ver Darth Vader de novo. De novo não, que no seu caso você vê pela primeira vez, é massa. Depois segue Star Wars Rebels, que é uma série animada de 2014 a 2018. Um grupo de rebeldes liderado por Kanan Jarrus e o jovem Ezra Bridger luta contra o Império enquanto aprende sobre a força e começa a inspirar a futura rebelião. É uma série animada, novamente, para quem gosta de fanservice, para quem quer se aprofundar na rebelião e tal. Não é muito minha praia, não. Mas, através dela, você entende um pouco mais todos os rebeldes. Então, vale a pena. Pra se divertir, passar um tempo, vale a pena. A gente tem Andor, série live action. Aqui, Cassian Andor, o espião da Rogue One, vive um mundo sombrio de espionagem em revolta. A série mostra a construção da rebelião desde o zero, com tons mais adultos e políticos. Esse é um bom exemplo do que eu tava falando mais cedo, que você pega uma animação toda bobinha, engraçadinha, assiste, e do nada você passa pra uma robusta com uma história densa, sabe? Então, super aconselho. Inclusive, essa eu tô assistindo agora, não vi ainda. Enfim, tô na primeira temporada ainda. Mas é boa, super boa. É isso. Não tenho o que falar muito não, ainda tô conhecendo, mas é boa.
Rogue One, uma história Star Wars. Nessa aqui é um grupo improvável de heróis que se unem para roubar os planos da Estrela da Morte. Um dos melhores spin-offs da franquia. Rogue One, esse aí eu fui assistir no cinema, velho. E, cara, eu gostei. Inclusive, esse daí, ele acabou com um furo de roteiro gigante que a gente tinha no episódio 5. Episódio 5? Episódio 6. Um furo de roteiro de Star Wars. Esse filme corrigiu. Você vai entender, assista. Agora a gente entra nos clássicos, que é Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, filme de 77. Nesse filme a gente conhece o Luke Skywalker, a gente vê aí a interação entre ele, Han Solo, a gente conhece também a Princesa Leia. Foi o primeiro filme, inclusive não se chamava Episódio 4, era Star Wars, mas o que dizer, é clássico. Esse filme tem uma pegada um pouco mais introdutória, afinal foi o primeiro. Você pode acabar tendo um choque aí de questão de efeitos visuais, porque, como eu tô falando em ordem cronológica, esse foi o primeiro de 77, você vê decair a qualidade dos efeitos visuais. Se você só se importa com o enredo, tranquilo. Se isso mexe um pouco com você, questão visual, pode causar certo impacto, mas o enredo acho que abafa isso bastante. Em seguida a gente vai para Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Aqui o Império tá brabão, Luke vai treinar com Yoda, Han é congelado, se é que se fala congelado mesmo naquele negócio petrificado, e rola uma das maiores revelações da história do cinema. Eu sou seu pai. Esse é, na minha opinião, o melhor filme Star Wars que existe e não tem outro que supere, acabou. Não tem, ó, vou dar zoom aqui manual, ó. Não tem, é o melhor. É o melhor. Depois a gente tem Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, filme de 1983. Luke tenta redimir Darth Vader, a rebelião ataca novamente a Estrela da Morte e os Ewoks provam que os ursinhos de pelúcia vencem guerras. Vamos dar uma pausa aqui pra eu falar uma parada que eu tava conversando com uns amigos sobre isso, mas ninguém chegou a conclusão nenhuma. Se tiver algum professor aí de português aí, a tradução para o português é O Retorno de Jedi. Não seria o melhor O Retorno do Jedi? Porque o Retorno de Jedi é como se ele estivesse falando que Jedi é uma pessoa. O Retorno de Jedi. Retorno de Jedi. Acho que faria muito mais sentido o Retorno do Jedi, sabe? Você é professor de português? Ou não é professor, sabe muito de português? Me fala aí o que é que você acha. O correto seria O Retorno do Jedi ou O Retorno de Jedi? Daí a gente vai pro The Mandalorian, que é uma série sensacional. Fala sobre um caçador de recompensa que encontra uma criaturinha chamada Grogu, que todo mundo chamava de Baby Yoda, e ele acaba virando o pai solo da galáxia mais perigosa de todas. Quem atua nessa série é o Pedro Pascal. Na primeira temporada ele passa a maior parte do tempo de máscara, o tempo todo, porque eles não podem... Máscara não, capacete. Porque eles não podem tirar o capacete os Mandalorianos são tipo uma religião. Você vai entender isso assistindo a série. Eu acho a série fantástica, 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 fantástica. É um dos melhores spin-offs de Star Wars. Você é louco, velho. Assista. Vamos pro próximo. O livro de Boba Fett. Boba Fett quer deixar de ser caçador de recompensas e virar o chefão de Tatooine. É tipo o poderoso chefão, mas de armadura e arma laser. É bom? Não é ruim não. Mas não dá pra não comparar com o Mandaloriano, velho. Então, tá abaixo do The Mandalorian, mas é bom, é divertido. Daí seguimos para live action Ahsoka, de 2023. A ex-Jedi Ahsoka Tano investiga o retorno de uma ameaça antiga e busca reencontrar Ezra Bridger, desaparecido desde Rebels. Se eu gostei pra caramba, bicho. Gostei muito, 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 muito. Teve a galera dizendo assim, porque lacrola, teve, mas... Olha que eu também sou crítico dessas coisas, mas mesmo assim eu gostei de Ahsoka. Achei uma série muito boa. A atriz é ótima pro papel. Então, é outra série spin-off que eu super recomendo. Skeleton Crew ainda não saiu, tá prevista para esse ano ainda. É uma série live action que fala sobre um grupo de crianças que se perde na galáxia
e tenta voltar para casa. E é produzida por Jon Watts. Ele promete uma vibe meio Goonies da galáxia, sabe? Não sei se é bom, né? Não existe ainda, mas não saiu ainda. Mas vamos ver, né? Quando sair, já fica na sua lista aí, para quando você chegar já deve ter saído já. Então, vamos pro próximo! Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Filme de 2015. A primeira ordem surgiu das cinzas do Império. Rey surge do nada. Kylo Ren tem crise de identidade com o capacete do vovô. E é um filme muito ruim. Pra quem gosta de efeito especial, é um prato cheio. Criançada, então, ama. Mas eu prometi, né, que eu não ia falar, na minha opinião, é ruim mesmo. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Porque essa nova trilogia, esses dois próximos filmes, eles imitam o enredo da trilogia original. É muito louco, velho. Eu tenho que fazendo a comparação. Você vai ver. É absurdo a cara de pau da Disney. Sabe? George Lucas não deveria ter vendido. Ah, Yuri, mas foi bilhão. Cara, se for pra ficar rico, talvez eu venderia. Não, venderia não. Não, venderia não. Venderia não. Aí vendeu pra quem? Pra Disney. Que deixa tudo abibobado. Infantilizado. Ah, tá, pega. Vamos pro próximo. Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Aqui Luke virou um ermitão. Rey quer aprender, né, sobre a força, sobre controlar a parada da força, sabre de luz, etc. Kylo Ren quer matar todo mundo. E a galáxia fica bugada aí com tanta miséria. É uma merda. Nesse a gente tem uma das maiores cenas desrespeitosas que a gente tem no ramo do Star Wars, que é quando o Luke Skywalker joga fora um dos maiores símbolos dos Jedi, que é o sabre de luz. O sabre de luz ele não é apenas uma arma que você pode substituir por qualquer outra, não, ele é um símbolo. É muito importante e a gente tem essa cena desagradou os fãs de uma forma absurda demais. Vamos pro próximo, não queria dizer vocês pra irem não, mas vamos lá. Star Wars Episódio 9, A Ascensão do Skywalker, filme de 2019. Nesse aqui a gente tem um imperador que voltou do nada. Rey treina, a gente descobre quem ela é. Um pior plot twist de todos. A gente tem um roteiro que dá pirueta pra amarrar tudo. Enfim, aí é um filme que uns amam, outros fingem que nem aconteceu. Agora a gente tem uns canônicos e não canônicos também. Tem o Tale of Jedi, né? Que é uma antologia animada, né? Bem legal, que conta a história de Ahsoka, de Dooku, de vários personagens. São curtas, mas são bem legais. A gente tem também Força do Destino, são curtinhas com heroínas do Star Wars e tal. E tem também um que não é canônico, que é o Visions. Aqui foi um estúdio de anime que reimaginou Star Wars com total liberdade criativa. Vale a pena pela ousadia, tá, sabe? E pra quem gosta de anime. Agora, se você preferir assistir apenas os 6 filmes, é uma boa também. Aí depois você decide, porque os spin-off eles podem ser assistidos depois, sabe? Não tem uma necessidade de... Você não vai entender o filme você não vai ficar sem entender o filme por não assistir o spin-off, não. Inclusive, se você assistir apenas os 6 filmes e depois assistir os spin-off na ordem que você quiser, também funciona. Beleza? A gente fica por aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever. Preciso de muita ajuda. Meus vídeos estão entregando bem pouco. Se você olhar aí, eu acho que só tem uns 4 vídeos com bastante visualização. O resto tá tudo... Mas é isso aí. E vou continuar trazendo conteúdo até essa zorra funcionar, até engrenar essa parada. Beleza? Tamo junto. Forte abraço e não se esquece, se é cinéfilo e não nega, segue o Mega.